Eu quero ler 1 Coríntios 12, 12. Que lá vai dizer, eu queria usar a RA, pode ser a RA? Mas aí está dizendo que, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, falando do nosso corpo físico, assim também é com respeito a Cristo, ao corpo de Cristo. Corpo de Cristo, povo de Cristo, não é um só, somos nós. Só que no corpo de Cristo, tem aqueles mais fortes e tem aqueles mais fracos. Por que isso? Por que no corpo de Cristo tem forte? Por que no corpo de Cristo tem irmãos fracos? Ter essa revelação de que no corpo de Cristo existem vários membros, sabe o que ajuda a gente? A entender que eu não sou a igreja de Jesus. E parece uma heresia, né? Mas que nós não somos a igreja de Jesus nessa cidade. Nós fazemos parte da igreja de Jesus que está nessa cidade. Ter essa revelação faz você olhar para o teu irmão lá da Batista, lá da Comunidade Atos, lá da AD, sabe o que é AD, né? AD é Assembleia de Deus, e vê-los como irmãos. Ter essa revelação aí de Coríntios 12, 12, faz a gente viver assim. Eu já me apresento assim, quando alguém me pergunta, você é de qual igreja? Eles perguntam. Alguns falam assim, é da tua. Eu falo assim, ó, cada um dá a sua resposta. Eu falo assim, ó, eu pertenço, eu faço parte da igreja que está no Rio de Janeiro. Você pode me encontrar como igreja na minha casa, aí dou meu endereço, ou como corpo de Cristo, lá no nosso sítio, Monte Santíssimo. Então, ter a revelação dessa palavra facilita, sabe o quê? Relacionamento com os irmãos. Irmão, cuidado com o teu coração. Nós aqui não somos a igreja. Nós fazemos parte dela. Recentemente, a gente viveu uma experiência lá na Praça da Guilherme. Estavam pregando lá, a gente já tem esse tempo, o nosso trabalho é da quinta-feira. Aí apareceram uns amadinhos lá da congregacional e começou a pregar na quinta-feira. Aí o que a gente fez? Irmão, vamos juntar força. Vamos lá. Nem que seja para carregar a caixa de som, para eles, para todos os meninos. Vamos para lá. Irmão, não importa se você vai somar como cabeça ou como cauda. O importa é que você some e faça a diferença. Você espera, não, eu tenho que pregar cabeça, tem que pregar. Isso não agrada a Deus, não, irmão. Sabe o que agrada a Deus? É você, eu, nós, somarmos com as pessoas. Aí fomos somar com os irmãos. Começamos, tal. Só que houve uma divergência ali. A gente queria pregar, anotar o nome e confirmar. Deu para entender a parada? Eles não, irmão, mover aqui é outro. É pregar e deixar os irmãos livres e tal. Esse ponto não permitiu que a gente caminhasse mais juntos. O que nós fizemos? Ó, a quinta-feira é de quem? Nossa! Nós abrimos mão da quinta-feira. Irmão, segue então em quinta-feira, que a gente vai para a quarta. Hoje voltamos para a quinta, porque eles desistiram da parada, a gente voltou. Então, irmão, isso fala de você reconhecer o corpo, valorizar, entender que eles também são igreja. Existe divergência, pontos, mas são nossos irmãos. E a gente precisa buscar comunhão com esses irmãos. Romanos 15, 1. Aqui vai falar da gente, dos irmãos mais fortes. Romanos 15, 1. Fala daquele irmão forte. Olha só. Ora, nós que somos fortes, tem alguns aqui são fortes, irmãos. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades, devemos suportar a limitação
dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você que é forte, você só é forte para poder ajudar o seu irmão. Levar a carga um dos outros, irmão, como está nesse versículo. É você chegar, eu estava falando o que aconteceu aqui no sítio, né? Eu cheguei aqui e falei para o irmão, irmão, vem cá. Por acaso, você não dá um crédito que esse discípulo cresceu? Já pensou? Qual é o teu trabalho na vida desse discípulo? Qual é o nosso trabalho na vida dos discípulos? É deixar eles menos dependentes de nós e mais dependentes de Deus. Se tu não consegue isso, o teu trabalho está comprometido. Eu falei, qual tem sido o teu trabalho na vida desse discípulo? Cara, se ele cresceu a ponto de avaliar as finanças dele, a ponto de calcular e agir, sem nenhum problema. O que tu pode fazer é botar uma azeitona nessa empada. Vai fazer o quê? Pô, cara, legal. Mas se você quiser, vai fazer essa obra, se tu quiser, eu tenho um pedreiro para indicar. Aí vem o apacento. Quantos orçamentos tu já fez? Ah, eu fiz um só. Pô, filhão, isso não é sábio, não. Ó o apacento, olha o cuidado. Olha o irmão mais forte. Pô, faz dois pedreiros. Então eu falei para esse discípulo que veio me procurar, cara, se alegra porque o discípulo cresceu. O que você pode é dar esses toques. Ó, lá tem um pedreiro, eu sei onde vem o cimento mais barato. Mas, irmãos, o discípulo cresce e tem que crescer. Porque se ele não crescer, se ele ficar sempre dependendo de você, o nosso trabalho não está bom. Ele tem que depender menos de nós e mais de Deus. Mas existe irmão mais forte. Está bem? E quem são esses irmãos mais fortes? Eu posso te garantir que esses irmãos mais fortes no corpo não são aqueles irmãos que praticam o MMA. Que vai um parente meu, eu nem gosto desse negócio. E vou dar um conselho. Não, menos ainda, uma opinião. Irmão, não vejam esse negócio. Opinião. Tá bom? Opinião. Não fique depois de cara feia comigo. Estou dando minha opinião. Mas a força desses irmãos mais fortes não vem pelo MMA, não vem pela prática de jiu-jitsu, e nem qualquer outra luta marcial, pode dizer assim? Outra luta marcial. Mas de onde vem a força desses irmãos mais fortes? Não precisa mostrar, não. Lá em Jeremias 9, 23, 24, fala que a gente não deve se gloriar na nossa força, mas deve se encher, se gloriar, se afirmar, sabe aonde? No conhecimento do Senhor. Então tem irmãos que conhecem o Senhor mais do que você. E esse irmão pode ser tido como irmão mais forte para te ajudar. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Vocês lembram de Davi, irmãos? Davi, ele guerreou contra quem? Vários exércitos, e principalmente contra Golias. Irmãos, Davi tinha alguma técnica especial de luta para lutar contra Golias? Vocês acham que foi a funda? O que é funda? Não é afundar, não, é funda. Funda é tipo uma tiradeira nossa aqui. Será que foi a funda que ele tinha? Ou aquelas 5 pedrinhas que ele pegou no rio, que dava a ele ousadia para enfrentar Golias? Não. Se a gente for ler, esse a gente vai ler, tá? 1 Samuel 17, 36, tem uma palavra nesse versículo que vai te mostrar aonde estava a ousadia de Davi. E aonde tem que estar a nossa ousadia diante dos gigantes que surgem na nossa vida. Não estava nas pedras, não estava na funda. Onde estava então a ousadia? Vamos descobrir nesse versículo aí, onde estava a ousadia de Davi, onde tem que estar a nossa ousadia para enfrentar? Diz assim: o teu servo matou tanto o leão, isso ele falando com Saul, né? Como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles.
porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olhando para aí, irmãos, aonde que Davi se encheu de ousadia? Aí você sabe que depois desse versículo ele vai lá e luta, né, pega a funda mesmo, dá um teco, né? Palavra nossa antiga, teco. De repente você nem sabe o que é teco, é aquele teco assim. Olha para esse versículo aí. O que você acha que inspirou Davi, encheu ele de ousadia? Irmão, foi quando ele declarou assim, ó: este incircunciso. A circuncisão, naquele tempo, falava, sabe de quê? Da aliança, o teu pacto entre Deus e o Davi. Então ele diz o seguinte: esse incircunciso, esse cara que não tem aliança com Deus, esse cara que não tem a unção de Deus, esse cara que não tem a graça de Deus, está afrontando o exército do Deus vivo. E nós? Aí Davi viu o contrário, que ele tinha o quê? Essa aliança, essa graça, essa presença. Aí foi fácil. Aí recusou a armadura, recusou a instrução, recusou tudo. Aí ele fala para o Golias: olha, você vem contra espada, contra mim, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim, simples assim. Né? Davi pequenininho diante de Golias, mas a ousadia de Davi estava em saber, né, a quem ele pertencia, quem estava com ele, para dar vitória para ele. Amém, irmãos? Continuando com vocês, todos nós aqui, né, passamos por 2 versículos, pelo menos, da palavra. Todos nós, em um momento, a gente se enquadra em um versículo e se enquadra também em outro versículo. Eu quero dizer para vocês que Deus não tem 2 tipos de filhos. Deus tem filho. Mas vamos dar uma lidazinha aí, em 1 João 12. Perdão, 1 João 1,12. A gente vai ver um tipo de filho, ou a qualidade de um filho. João 12, o que fala? 1,12. Diz que nós nos tornamos filhos, João 1,12, que nós nos tornamos filhos quando a gente recebe o quê? Jesus. Não está aí João 12? Não tá, vai aparecer agora. João 12, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E dá um pulo lá rapidinho em Romanos 8,14. Não perde isso de vista não, tá? Guarda no teu coração aí, ó. Filhos de Deus, segundo esse versículo, são aqueles que receberam Jesus. E Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Bem, surge uma pergunta. Quem na realidade é filho de Deus? Os que recebem Jesus ou os que são guiados pelo Espírito Santo? Parece que aqui está falando de 2 filhos. Não parece? Bem, quem são os filhos de Deus? Aqueles que recebem Jesus. Mas Paulo fala lá em Romanos que quem são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Isso é fácil de explicar. Vamos tentar explicar para vocês. Volta lá, por favor, lá em João 1,12. O que a gente pode perceber, irmãos, são 2 qualidades de filhos. E nós, muitos de nós, vivemos já essas 2 qualidades. Primeiro, lá em João 12, filhos, a palavra que Jesus usou para filhos, para falar filhos aí, é uma palavra que chama-se de, não sei se eu vou pronunciar certo, mas teknon. E teknon quer dizer o seguinte: filhos imaturos, filhos recém-nascidos. Então, lá em João 1,12, todos nós, quando recebemos Jesus, nos enquadramos nessa palavra. Teknon, filhos recém-nascidos. E a mesma palavra lá para filho,
filho, que no português é tudo filho, mas lá em Romanos não é mais tecnon. Vai lá em Romanos 8,14. A palavra para filhos ali que Paulo usa é rios, não sei como é que fala também, mas quer dizer o seguinte: filhos maduros que têm o mesmo caráter do pai. Irmãos, glória a Deus! Quantos de nós passamos por João 12? Todos que cremos. Mas é possível que alguns de nós não tenham chegado ainda em Romanos 8,14. Daí, os mais fortes estão no corpo, saem para quê? Para animar os mais fracos. E se os mais fracos crescerem, não fica assim não. Poxa, falou tomou a decisão sem falar comigo. Irmão, não é assim não. A nossa geração, a gente tem muitos engenheiros. Inclusive na minha família, né? Um dos meus filhos é engenheiro civil, formado em engenheiro civil. Temos muitos engenheiros. Mas temos, sabe o quê? Poucos. Nada aqui contra os engenheiros, irmãos, pelo amor de Deus. Nada. Eu sei que tem engenheiro elétrico, eletrônico, né? Engenheiro de manutenção, nada disso. Mas temos muitos engenheiros, mas poucos pedreiros que botam a mão na massa, que fazem acontecer. Nós temos muitos, sabe o quê? Diagnósticos. Por exemplo, a nação está assim, assado. O Congresso Nacional, a gente não entende nada de... irmão, me perdoe a franqueza. Um ou outro de nós aqui pode ser que entenda um pouco do Congresso Nacional. Deputado, leis, né? Aquela medida provisória, que eu até esqueci o nome agora, que o presidente sanciona lá. Pode ser que um ou outro de nós saiba um pouco desse negócio, mas a maioria de nós não entende nada. Mas a gente fala, Congresso. E temos muitos irmãos, e na igreja não é diferente. Temos muitos irmãos que apresentam diagnóstico. Né? A igreja não é mais assim, não é mais a mesma. Quantos ouviram isso aqui? A igreja, uns até falam assim, é mais ousado, a nossa igreja, entre aspas, tá? Não é mais como era antigamente. Isso é diagnóstico. Isso é você ser um engenheiro formado em diagnosticar os problemas. Mas o que a gente precisa não é de engenheiro que diagnostica os problemas, a gente precisa de pedreiros que põem a mão na massa e vai consertar o que está errado. Nós fomos chamados para edificar o quê? A casa, a igreja. Fomos chamados para isso. Mas existe esse diagnóstico, né? Nós precisamos, irmãos, de solucionadores. E sabe quem são esses solucionadores? Eu e vocês. Eu vou terminar com vocês, que expressão, né? Agora vou executar todo mundo, né? Não, terminar com vocês seria isso. Liga aí o gás, que eu vou... Não. Concluindo com vocês, terminando esse tempo aqui, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Deus, Ele conta com o povo. E vou ler com você, talvez, o último versículo. Que é primeiro, você já sabe, 1 Pedro 2,9. Mas vamos ler. Porque bem-aventurado o que ouve, o que lê a palavra. Diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos isso tudo aí. Isso deveria encher a gente de alegria. E enche, não? A gente ouvir isso aí? Eu gosto muito de ouvir isso. Mas somos tudo isso aí para quê? Pedro continua. A fim de proclamar aquilo que o Marcão falou aqui no início. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quero terminar falando dos 50 dias
que nós vivemos no CTI. Até porque essa palavra de proclamar aí é proclamar aonde a gente estiver. Lembra que Mateus 18, 20, né? Que fala, aonde estiverem, 2 ou 3, aí estou presente. Eu quero falar com você o seguinte, essa palavra de Pedro 2,9, ela é para ser vivida não por uma pessoa só, mas por todos nós. Aonde a gente estivermos, independente das circunstâncias que a gente estiver passando. Tem gente que está desempregado, não fala de Jesus, não, tem que arrumar emprego, o negócio é arrumar emprego. Irmão, enquanto você vai arrumar emprego, você faz o quê? Fala de Jesus. O cara está com um problema na família de saúde e não fala mais de Jesus, porque agora está doente. Você vai ao médico, enquanto tu espera a sua vez, você fala de... É para isso que a gente é, nação santa, sacerdócio real. E esses últimos 50 dias, quase 50 dias, né, que a gente viveu aqui no Albert, irmãos, foram 50 dias tremendos. Abrindo um parênteses, eu quero agradecer aqui a todos vocês. Eu já falei isso lá no cemitério, mas alguns não estiveram lá. O sepultamento da Sara. Mas eu quero agradecer a todos vocês, irmãos, que oraram conosco. Sara hoje, né? Eu mostrei aqui a foto dela da última reunião, mas eu vou mostrar hoje não. Em meu respeito. Minha filha está ali. Sozinha a gente faz, né? Mas tem a filha e tal, a gente dá uma segurada. Mas eu mostrei para vocês a Sara, lá no CTI. A Sara hoje dormiu no Senhor. Nossa menina dormiu no Senhor. E depois de 50 dias quase, a gente pôde pegar ela no colo. Ela não, né? O corpinho dela. Né, Vê? Até achamos que ela cresceu um pouco mais, né? Nesses dias. Foi tremendo, irmãos. Mas o que eu falo para vocês? Que mesmo né, na agonia desses 50 dias, a gente ia para lá, sabe com qual coração? Testemunhar de Jesus. Irmão, quem já esteve acompanhando alguém no CTI, sabe a carga que é aquele ambiente, a dificuldade que é. E você olhando para uma criança que dependia de tudo de nós, a gente não poder fazer nada por ela, só olhar para aqueles aparelhos, e quando baixava o batimento cardíaco, quando baixava a saturação, corria, chamava a enfermeira, chamava o médico, vinha todo mundo. E o dia que a Sara teve aquela parada cardíaca de 60 minutos, aquela madrugada, quem estava lá era eu, né, Vivi? Vivi deu uma que... Eu fui para lá 11 horas da manhã de quinta-feira. Não, pai, fica aqui que eu vou em casa tomar banho. A gente fazia isso, né, várias vezes. Mas naquele dia, irmão, foi o cuidado do Senhor, né? Mas mesmo vivendo tudo isso lá no CTI, o que estava no nosso coração era vencer aquele gigante. E como é que a gente venceu aquele gigante? Entendendo que nós somos filhos de Deus, que a aliança é conosco. E hoje a gente está embaixo da nova aliança, que é Jesus. A gente ia para lá para pregar o Evangelho. A CTI é tudo muito baixinho, não pode falar alto, aquele negócio todo. A gente ia para fora, eu pude ir para fora algumas vezes, lá tem um parquinho, lá no 11º andar do Albers, quem conhece está lá para você ver. A gente foi lá, eu ia lá para fora, falar com os pais de alguns ali, trabalhar no meu sofrimento. Bem, fizemos o que tínhamos que fazer. Na noite em que Sara partiu, dormiu no Senhor, mas 7 horas da noite, Vivi liga para a gente. Léo estava lá, Léo, meu filho, estava lá em Saracuruna. Ela ligou para ele também, ligou para mim. Pai, segundo aqui a moça, se a família pode vir aqui. E quando fala assim, deixa a família entrar no CTI, quem quiser entrar, é porque está chegando a hora de dormir. E eu fui para lá, rapidinho, cheguei lá às 7 horas. E fiquei, Viviane, fechado, né, isola tudo, fechado lá o leito. A gente ficou ali ministrando ao Senhor, vendo já estava mais de 2 horas cantando, e eu cantei no cântico também, estamos cantando. Eu olhei para as doutoras, uma doutora que dura, né? Quebrantada, chorando, vieram nós chorando. E ela falou assim, ô vô, a sua filha está cantando, eles falam cantando, eles falam adorando, né? Está cantando há mais de 2 horas. Que canção bonita é essa? Que geralmente, irmão, quando está chegando a hora de morrer, o pessoal se desespera.
Ele bota a culpa no médico, no presidente, no hospital. E cadê minha filha? Eu quero minha filha. Nós fizemos isso sim, enquanto ela estava viva. A gente falava com eles, buscava assistência social, buscava aquela psicóloga. A gente buscou quem? O Paulo. Cadê o Paulo? Não está aqui não. Paulo, olha o Paulo aqui. O Paulo é capelão ali, irmãos. Paulo trabalha de capelão todas as quarta-feiras. Liguei para o Paulo. Paulo, vai lá, dá uma força, fala com o médico. Irmão, a gente fez o que pôde fazer. Mas na hora que a Sara estava passando, que houve a testificação, sabe o que a gente fez? Louvamos ao Senhor. E louvamos ao Senhor, e louvamos ao Senhor. Por final, essa médica que em alguns momentos era casca grossa, ela falou assim para mim, eu já tinha falado para ela, né? Doutora, seu conhecimento, aparelhagem, nada disso é diante de Deus. A hora é Deus que determina. Estava falando isso com ela. E depois ela fala para a gente, exatamente assim, irmãos. Deus só dá criança especial para a família especial. Deu o telefone dela para a Viviane e falou, olha, depois que passar tudo isso daí, você me liga. Irmãos, alguém diz que para um bom entendedor, meia palavra basta. Para bons pescadores de alma, meia palavra basta, irmão. Ela deixou o contato, a doutora, que ela quer voltar, e nós vamos voltar. Porque a gente está naquele momento, você sabe, de luto e tal, mas a gente vai ligar para ela, doutora, só quer vir aqui na minha casa? Isso por quê, irmãos? Porque ela viu Jesus em nós. Não é porque a gente é família Torres, não. Porque a palavra diz isso, a expectativa do Senhor é que Jesus seja visto na sua vida. Essa expectativa, essa natureza aguarda o quê? A nossa manifestação. Filhos de Deus, aqueles que têm a aliança com o Senhor. Aqueles que olham para o Golias e falam assim, Golias, quem tem aliança aqui sou eu. Quem é filho aqui sou eu. E eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. Independente do teu problema, independente da tua situação. Amém?